E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então vamos continuar aqui a nossa série, né, de perguntas e respostas e vamos entrar num tema que é fogo puro. É fogo, esse tema é fogo puro. Né? É uma pergunta de um irmãozinho, um Rael, que fez lá na área de comunidades. Eu vou sintetizar aqui, que a pergunta dele foi bem longa, né? E corrigir aqui algumas coisas. Por exemplo, ele falou que ele guarda o sábado como um dia memorável, né? Um dia especial. Jesus, ele, de uma certa forma, violou o sábado, segundo ele. Né? Aí vai citar o exemplo ali da cura, de catar a comida, né? Vai seguir ali vários exemplos, né? Que na verdade são 3 apenas. E de cara eu vou dizer para você que Jesus ele não violou nada. Não tem nada na lei que mostre que Jesus ele violou o sábado. Tá? Jesus ele não violou por quê? Porque não tem na lei uma proibição de curar no sábado. Não tem na lei, né, uma proibição de se alimentar no sábado. E não tem na lei uma proibição de salvar vidas no sábado. Então o que Jesus ele fez, na realidade, foi violar a tradição do homem. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Eu vou dividir essa live em 2 partes. Tá? A primeira eu vou dar um dado histórico e depois eu vou entrar na Bíblia, que é o que interessa. Mas por que é importante entrar no dado histórico? Porque existe, por exemplo, os sabatistas, né, os adventistas do 7º dia, que acreditam que foi Constantino, a Igreja Romana, que introduziu a guarda do sábado no corpo de Cristo, na igreja. Isso está 100% errado. Eu vou provar isso para vocês aqui agora. Tá? Você veja, por exemplo, aqui, ó, Padres Apostólicos, eu vou ler aqui um texto de Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio de Antioquia, meu irmão? Foi discípulo do apóstolo João. Tá? Foi discípulo do apóstolo João. Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João. E o que ele vai dizer na carta dele aos magnésios? E ele era um amigo, né, bem íntimo ali, tá, de Policarpo. Inclusive escreveu até carta para ele. Olha aqui, ó. Na página 93, né, da Patrística, vai estar escrito assim: não vos deixeis enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivêssemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. De fato, os diviníssimos profetas viveram segundo Jesus Cristo. Por essa razão foram perseguidos, pois eram inspirados pela graça dele, a fim de que os incrédulos ficassem plenamente convencidos de que existe um só Deus, que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que é o seu verbo saído do silêncio, e que em todas as coisas se tornou agradável àquele que tinha enviado. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado. E não observam mais o sábado. Por incrível que pareça, irmãos, eles até nas reuniões eles faziam no domingo. Porque muitos cristãos acreditavam que Jesus ressuscitou no domingo, tá? Então, eles faziam isso no domingo. E não observam mais o sábado. Isso aqui foi no final do 1º século e início do 2º século. Não tem nada a ver aqui com Roma. Absolutamente nada a ver. Tá? Por exemplo, haviam até grupos que se reuniam no sábado e no domingo. Os ebionitas, por exemplo. Os ebionitas, eles se reuniam no sábado e no domingo e eles acreditavam até que o apóstolo Paulo era um apóstata. Tá? O apóstata Paulo, eles chamavam de apóstata Paulo. Mas eles tinham esse hábito de se reunir no sábado e no domingo. Então a questão no domingo aqui era muito forte. E não tem a ver com a Igreja Católica, não. Tá? Eu estou lendo aqui um texto para você, antigo. Tá? E aí, Barnabé, olha aqui um texto de Barnabé, meu irmão. A carta de Barnabé. A carta de Barnabé também vai trazer esse parecer. Tá? Vou abrir aqui o texto de Barnabé para você. Barnabé é 1º século, gente. Não tem nada a ver aqui com a questão do... Ai.
da Igreja Católica, tá? Olha o que ele vai dizer aqui, o sábado de Deus, Barnabé. O que Barnabé vai dizer? Tá tudo aqui, tá? O que Barnabé vai dizer, ó? Ainda sobre o sábado está escrito no Decálogo, que Deus o entregou pessoalmente a Moisés sobre o Monte Sinai. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar ele diz, se meus filhos guardarem o sábado, então eu estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos e terminou no 7º dia. Ó, se eu falo para você assim, gente, eu estava fazendo uma obra e terminei na quarta-feira essa obra. O que eu vou estar dizendo? Que na quarta-feira eu trabalhei. Se na quarta-feira eu terminei, se eu terminei na quarta, é porque na quarta eu trabalhei. Se eu falo para você, pô, fui fazer um trabalho e esse trabalho eu fui terminar lá para as 2 e pouca da manhã. Ou seja, dentro daquele horário de 2 e pouca da manhã eu estava trabalhando. Então o texto diz que ele terminou a sua obra no sábado e descansou. Então Deus trabalhou no sábado. Não é? Chegou 0 hora de sábado, pronto. Aí, ó. Agora descansar. Não. Entrou no sábado e ele finalizou uma obra ali no sábado, tá? Então, olha só. Terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumirá o universo em 6.000 anos. Olha aí, é o que nós ensinamos, né? Pois um dia para ele significa 1.000 anos e ele próprio atesta dizendo, eis que um dia do Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, ou seja, o anticristo, né? Para julgar os ímpios e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Por fim, ele diz, tu o santificarás com mãos puras e coração puro. Contudo, se alguém atualmente puder santificar de coração puro esse dia que Deus santificou, então nós nos teríamos enganado completamente. Porém, se este agora não é o caso, ele o santificará verdadeiramente no repouso. Então, o sábado, o verdadeiro sábado que ele estava apontando lá no Antigo Testamento, segundo Barnabé, era aquele lá do 7º dia. Quando nós fomos capazes disso, isto é, quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto da promessa, quando não houver mais iniquidade e o Senhor tiver renovado tudo, então poderemos santificá-lo, tendo sido primeiro nós mesmos santificados. Ele finalmente lhe disse, não suporto vossas neomênias e vossos sábados. Vede como ele diz, não os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia. Isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia. Né? Aí ele também vai acreditar que Jesus ressuscitou no domingo, meu chapa. Então, olha só. Eu vou usar mais texto aqui, tá? Depois a gente vai para a Bíblia. A igreja primitiva, praticamente 90% dela, e homens que andaram com os apóstolos, eles não guardavam o sábado. Eles entendiam que o sábado, ele era um sinal. E de fato está lá em Êxodo 31 que diz que eu colocarei o sábado como um sinal. Assim como a circuncisão também era um sinal. Então é sinal. Sinal do quê? Sinal do verdadeiro sábado. E aí a lei em nossos corações vai explicar isso. Então Barnabé entendia que era por isso que eles celebravam o 8º dia. Agora olha que interessante, o 7º dia, e você vai concordar comigo sobre isso que eu vou falar agora, o 7º dia é o reino milenar, sim ou não? Sim, sim, pastor Igor, é. O milênio vai acabar? Vai acabar. No 7º dia, uma hora acaba. E aí o que vai entrar? Não é o 8º dia? Qual é o último dia da semana? O 7º. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Qual é o 8º dia? Que é eterno. E aí? E aí? Porque o milênio vai acabar, né? Eu acho que acaba, né? Acabando-se o 7º dia, os 1.000 anos.
tá? Vamos para mais um texto aqui, ó. Agora nós vamos ler o de Justino de Roma. O que Justino de Roma ele vai falar aqui sobre a guarda do sábado? Olha que interessante, tá? A partir da página 123, ó. Apenas terminei de dizer essas coisas, caríssimo amigo. Os companheiros de Trifão deram uma gargalhada e ele me disse sorrindo: aceito algumas das coisas que disseste e admiro teu fervor pelas coisas divinas. Todavia, teria sido melhor que continuasse a professar a filosofia de Platão ou de algum outro, praticando a constância, o domínio de ti mesmo e a castidade, em vez de deixar-lhes enganar por doutrinas mentirosas e seguir homens indignos. Com efeito, enquanto permaneceis naquele estilo de filosofia e levavas a vida de maneira irrepreensível, ainda te restava a esperança de um destino melhor. Eles estão criticando o Trifão, ó. Contudo, uma vez que abandonaste a Deus e puseste tua esperança num homem, que salvação te resta? Portanto, se queres ouvir o meu conselho, pois eu te considero meu amigo. Primeiro, faça circuncidar, que Justino não estava circuncidado, né? E depois observa, segundo o nosso costume, o sábado. E ele não guardava o sábado. As festas, as luas novas de Deus, cumprindo tudo que está escrito na lei. Você vê que essa questão de lei de Deus e lei de Moisés não existia naquela época. Para eles era tudo uma coisa só. Talvez possa então alcançar a misericórdia da parte de Deus. Quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido e nem ele próprio conhece a si mesmo. E não terá nenhum poder até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo a todos, né? Tem até judeu que acredita nisso ainda, né? Que vai vir o Elias pessoalmente. Quanto a vós, porém, quando dando ouvidos a vozes vãs, fabricai para vós mesmo um Cristo e por sua causa estáis agora aparecendo sem objeto nenhum. E tudo por quê? Porque ele não... Olha só, para eles o ideal seria o quê? O ideal era se circuncidar, guardar o sábado e as festas. Isso Irineu não, Justino Mártir não fazia. Aí agora ele vai responder a Trifão e aos amigos dele, né? Que estavam rindo da cara dele. Eu repliquei: tens desculpa, ó homem, e pode ser perdoado, com efeito não sabes o que está dizendo, pois seguindo mestres que não entendem as escrituras, estás como que adivinhando e dizendo que te vem à mente. Se queres ouvir o meu raciocínio sobre isso, perceberás que não estamos enganados e que jamais deixaremos de confessar a Cristo. Por mais ultrajes que os homens nos inflijam e por mais que o pior dos tiranos se empenhe em fazer que apostatemos. Com efeito, vou mostrar imediatamente que não damos créditos a fábulas vãs, nem a doutrinas demonstradas, mas cheias do Espírito de Deus. Tá? Aí ele vai dizer aqui, ó. Ok, vai falar aqui do sábado, ó. Quando eles terminaram, voltei a falar-lhes: há mais alguma coisa que reprovais em nós, amigos? Ou apenas o fato de não vivermos conforme a vossa lei? Nem circuncidamos o nosso corpo como os vossos antepassados, nem guardamos os sábados, como vós o fazeis? Ou a nossa vida é moral também, é objeto de calúnia entre vós? Né? Então ele vai dizer e vai falar um tratado enorme aqui sobre o sábado. E Justino Mártir ainda vai dizer, né? Vocês se acham melhor do que os outros só porque vocês tiram um dia da semana para ficar fazendo nada. Né? Isso é ele falando. Então o Justino vai falar sobre o sábado, sobre o sinal. Vai falar se o sábado salva, então o sábado quem teria que ser condenado? Noé, né? Enoque, porque eles não guardaram o sábado. Onde é que está na Bíblia que guardou o sábado? Né? Eles já estavam isso. Onde é que está na Bíblia que Enoque se circuncidou? Que Abraão se circuncidou? Né? Então, eles vão dizer, se a circuncisão e a guarda do sábado é um fator para a salvação, então Abraão foi condenado. Tá? Muito bem. E aí, alguns vão dizer, não, mas diz a Bíblia que ele guardou as leis e os estatutos. Só que tem as leis e os estatutos de Noé, né? De Noé. E nos estatutos de Noé não tem o sábado. Certo que Noé é antes de Abraão. Perfeito?
E aí nós temos também agora Irineu de Leão, que Irineu de Leão ele vai falar a respeito do sábado. Olha o que ele vai colocar aqui, ó. Vamos lá. Na página 411, Irineu vai falar assim: a prova de que o homem não era justificado por causa dessas práticas, mas que elas foram dadas ao povo como sinal, se encontra em Abraão, o qual, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça e foi chamado amigo de Deus. Também Ló, mesmo sem circuncisão, foi tirado de Sodoma e salvo por Deus. Assim Noé, de quem Deus gostava, ainda que sendo incircunciso, recebeu as medidas do mundo do novo nascimento. E Enoque agradou a Deus, mesmo sem circuncisão, e sendo homem, foi embaixador junto aos anjos. Foi levado e permanece até hoje testemunha do justo juízo de Deus. Pelo fato de que os anjos transgressores caíram no juízo, e o homem que agradara a Deus foi levado à salvação. E toda a multidão dos que antes de Abraão foram justos e dos patriarcas anteriores a Moisés, que foram justificados sem as práticas supraditas e sem a lei de Moisés, como no Deuteronômio diz, Moisés ao povo: o Senhor teu Deus estabeleceu aliança no Horebe. O Senhor não estabeleceu aliança com os vossos pais, mas convosco. Está aqui, ó, Deuteronômio 5, 2 e 3. Essa aliança de guardar o sábado, no Monte Horebe, Deus não fez com os vossos pais. Deus não fez com Enoque, não fez com Abraão, não fez com Isaac, não fez com Jacó. Fez com Moisés e o povo dele. Fechou? Entendeu isso aí? Então, a questão do sábado, eles vão fazer ele vai falar outros textos sobre o sábado aqui, que o sábado era um preceito para educar o povo a servir a Deus, né? E aguardar a Deus, aguardar os mandamentos de Deus todos os dias. Aí Irineu vai dizer, por isso está escrito, né, que nós somos levados ao matadouro, como ovelhas para o matadouro, né, citando Paulo, todos os dias, porque todos os dias eu sirvo ao Senhor, e a lei está agora no meu coração. Então aqui tem vários e tem muitos outros, tá, irmãos? Você tem os mais famosos que a gente conhece aqui, mas existem outros irmãos que isso aí está claríssimo, a igreja primitiva não guardava o sábado. Agora, igreja primitiva aqui, a gente está falando de igrejas fora de Israel, tá? Veja aqui, por exemplo, olha o que Paulo vai falar aqui para Colossenses, tá? No capítulo 2, do versículo 16 em diante, ele vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue, ó, ninguém vos julgue, tá? Ninguém fica aqui te julgando, te dando opinião sobre isso. É porque Paulo não poderia escrever, ó, ninguém fica enchendo o teu saco. Porque o que mais tem gente hoje é enchendo o saco com essa questão. Que ninguém fica enchendo o teu saco. Mas como Paulo não pôde escrever isso, ele falou, ó, ninguém vos julgue. Foi até usou de classe, né? Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra. É Paulo quem está escrevendo, gente. Sombra. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, juiz ali contra vós. Outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujeitais a tais ordenanças. Não manuseeis isso. Não prove aquilo. Não toca nisso aqui não. Segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas as coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, Paulo está dizendo, olha, meu amigo, se você quiser guardar o sábado, você guarda. Se você quiser guardar a lua nova, meu irmão, vai guardar a lua nova, ninguém vos julga por causa disso. Você quer guardar as festas?
Porque o pessoal só foca no sábado, né? Mas se você quer guardar as festas, meu irmão, lua nova, festa e sábado tá no mesmo pé. É tudo sombra. Como diz a Bíblia, é um sinal. Guarda, mas não enche o saco dos outros. E não deixe ninguém ficar enchendo o saco de vocês. Se você não quiser guardar também, isso não vai mudar nada. O que que muda? Não matar, não roubar. O que que muda? Não furtar. Roubar, né? Não adulterar, não mentir, não honrar pai e mãe, não ser idólatra, né? Não amar a Deus acima de todas as coisas. Isso muda o caráter da pessoa. Agora, o sábado, eu guardar um dia da semana, não muda o meu caráter. O que que muda o meu caráter? Porque está escrito. É sombra. Aí Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 14, vou até ler aqui para vocês, né, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 14. Ó. Ele vai falar isso aqui. Tá? Olha aqui, ó. Acolhei ao que é débil na fé, fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Você vê que esse tipo de assunto não leva a lugar nenhum. É ficar discutindo opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco só come legumes. Quem come não despreza o que não come. Isso é Paulo que está falando, meu irmão. E eu vou explicar por que isso, tá? Por que para a igreja gentílica ele está falando isso. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Tá? Quem és tu que julgas? Olha a questão do julgamento que Paulo falou lá em Colossenses 2. Quem és tu que julgas o servo alheio? Mas tem gente que fala assim, ó, eu não julgo a pessoa não, porque eu vou deixar o Espírito Santo revelar aquela pessoa. Não, não tem essa do Espírito Santo revelar. Isso aí é coisa da tua cabeça. Você guarda se você quiser, e você guarda se você não quiser. A revelação é essa, a revelação é você é livre para guardar ou não. A revelação não é, eu não tenho revelação e não guardo. Eu tenho revelação e eu guardo. Não, você não é melhor do que ninguém. Isso não depende de revelação. Isso depende da sua opinião com Deus. De você e Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui agora. Olha só. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Um diz que um dia é do Senhor, outro não. Um faz diferença, um diz que é sagrado e outro não é. Tem traduções que diz que dia que é sagrado. Um faz diferença, o outro não faz diferença. Um acha que sim, outro acha que não. Meu irmão, olha o que o texto fala, isso é a sua opinião. Cada um tem a sua opinião bem definida, mas não julga o outro. Eu não como carne de porco. É porque isso agrada a Deus. Não, é porque isso é a tua opinião. Porque isso é tua opinião. Mas não está escrito que isso daí é abominação? Está escrito que é abominação. Inclusive está escrito que é abominação a mulher, né, que ficar em menstruação, ter contato com as pessoas. Ela tem que se isolar durante 7 dias. Está na lei. Está lá na lei. É abominação. É abominação. Um homem, se ele tiver uma poluição noturna, ele não se purificar, se banhar, né? Fazer todo aquele ritual que está lá na lei. Está na lei. É abominação, meu irmão. Você pratica isso? E por que na comida você pratica? Olha aqui, ó. O que come, porque dá graça a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graça a Deus. Gente, se o cara come isso aqui, dá graça a Deus. Se outro não come, dá graças a Deus. Para de encher o saco dos outros. Eu acho que Paulo estava bem chateado quando estava escrevendo isso aqui. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se eu vivo, vivo para o Senhor. Se eu morrer, eu morro para o Senhor. Se eu vivo, eu morro, continuo sendo do Senhor. Se eu como, se eu não como, se eu guardo um dia, se eu não guardo um dia, se para mim é sagrado todos os dias, é tudo do Senhor. Né? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu,
para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Tu, porém, porque fica julgando o teu irmão, e tu, porque despreza o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida do Senhor, diz, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta a si mesmo. Aí ele vai falar, para de ficar julgando um ao outro. Pelo contrário, tomai o propósito de não poder ser pedra de tropeço e escândalo ao vosso irmão. É isso aí. É isso daí. Não está escrito isso? Para que vai querer lutar contra isso? Lutar contra o apóstolo, contra o que o apóstolo Paulo está ensinando? Para que vai bater de frente com o que ele está ensinando, gente? Isso é religiosidade. A pessoa fala, eu saí da religião, mas está lá. Um frenesi. A gente não pode falar nenhuma palavra de gatilho que lembra o sábado que a pessoa fica, os olhinhos chegam a virar. A gente fala assim, poxa, eu olhei para o céu, vi Saturno, sábado, você viu sábado? Sábado, é fissurado, não pode falar, não pode, nenhuma palavra que lembre alguma coisa de dia do Senhor, sábado, ele quer entrar naquele assunto. Para com isso, meu irmão. Isso aí é coisa de religião. Ah, mas está na Bíblia. Os textos que eu estou lendo estão na Bíblia, ou não, né? Ou não estou na Bíblia, né? Então, olha só, veja aqui em Atos capítulo 15, a reunião dos apóstolos. Agora eu vou explicar o porquê que esse tipo de prática não acabou entrando, né, para a igreja gentílica. Nós lemos na história isso, na história, não estou inventando conta carochinha, na história, nós vimos isso na história. Eu mostrei os textos da patrística para você, não tem nada a ver com Roma, isso é coisa de adventismo. Mostrei o texto de Colossenses para ninguém ficar julgando. Guarda de sábado, lua nova, comida, festas. O texto de Romanos 14, agora a gente vai entrar aqui, né, sobre a questão da briga que teve lá na igreja de Atos, em Atos capítulo 15, vai falar assim, ó, reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos, versículo 6, Atos 15, e os presbíteros para examinar a questão, né? Qual era a questão? A questão é que estava tendo uma briga ali, porque os judeus queriam circuncidar os gentios. Os gentios não estavam querendo isso. Você vê que os judeus querem trazer isso de qualquer forma para os gentios. Tá? E os gentios não estavam aceitando. E isso levou um grande debate. Briga mesmo. Discussão. E isso chamou a atenção dos apóstolos, eles tiveram que se reunir, ele e os presbíteros. Tá? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, olha a decisão do apóstolo. Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio eu visse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo. Aí se conhece, né? Que eles estavam até negando o batismo para os caras, para os gentios. Aí teve que o dom de língua ser manifesto neles. Aí Pedro fala, então se eles são batizados com o Espírito Santo, se eles recebem o Espírito, como é que a gente pode negar a água? Você vê que está em período de transição. Eles ainda estão aprendendo o que está acontecendo. Tá? Então, olha só. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paula. Esse Barnabé aqui que a gente leu, tá? Que não guarda o sábado. Vamos lá.
E Paulo vai falar também que cada um guarda um dia segundo a opinião dele, o que ele acha melhor, tá? E é pela fé dele. Que contavam quantos sinais e prodígios de Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentais nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, né? A eleição, para fazer um grupo de reis sacerdotes. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei a edificar o tabernáculo caído de Davi, levantando as ruínas, né? Aí olha só, versículo 19. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, aí ele vai dizer, abstenham-se das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, né? Os judeus ainda se reúnem nos sábados. Agora, para os gentios, isto não foi imposto. Por quê? Eu perguntei para um judeu messiânico, aliás, todo judeu é messiânico, vocês acreditam que vai vir o Messias, né? Mas um judeu messiânico do nosso Senhor Jesus. E eu perguntei para ele: vem cá, me diz uma coisa, por que nesse concílio não foi estabelecido eles guardarem o sábado? E por que os judeus guardam, mas os gentios não guardam? Aí ele falou: porque isto não traz, foi ele que falou, isso não traz transformação de vida. Isso não transforma a vida. Isso educa as pessoas a buscar ao Senhor. Ele falando. Inclusive tem ministérios judaicos que também pregam isso. Então ele disse que isto passa a ser algo secundário, que é o que Paulo falou. Eu deixar de comer carne vai me tornar mais santo? Eu não consigo me livrar do adultério, vou deixar de comer carne porque eu vou me livrar do adultério. Eu comi bacon hoje, deve ser por isso que eu caí na fé, que eu comi bacon. Deve ser por isso que não estou orando mais. É o que Paulo está falando. Todas essas coisas perecem pelo uso. Todas essas coisas. Você não é mais santo porque você guardou um sábado. O sábado te libertou. Né? Porque é como o Justino falou, eu não sou melhor do que você porque eu tirei um dia para ficar fazendo nada. Né? Então não é um comer que contamina, que Jesus falou, mas é o que sai que contamina. Não é o lavar a mão que contamina, mas é o que sai o que contamina. Não é se eu guardo um sábado ou não que vai me tornar mais santo ou não. Isso é um judeu falando. Mas é o não adulterar, é o não roubar, é o homem interior mudado, restaurado. Então o sábado passa a ser, mais uma vez, um sinal de Deus. Um sinal de Deus. E que sim, se esse homem liberto, se esse homem que foi transformado, quiser as bênçãos do sábado, porque tem promessas para quem guarda o sábado, aí amém. Eu quero guardar o sábado, tem promessa. Aí tem promessa para quem guarda o sábado. Mas o que estava acontecendo na igreja primitiva era que eles estavam obrigando a ordenança como um juiz e árbitro de fazer com que as pessoas guardassem o sábado. E aí a igreja primitiva acabou tendo que se desvincular totalmente do sábado para mostrar para eles que não é isso que salva. Para mostrar para eles que não é isso que transforma o homem. Para mostrar para eles que não é um sábado que me torna mais santo ou não. Por exemplo, Jesus tinha mais comunhão com o Pai no sábado do que numa terça-feira? Ele orava melhor no sábado do que na terça?
A comunhão com ele era maior no sábado do que na terça. Ele era mais santo no sábado do que numa terça. A lei agora está no nosso coração. Hebreus capítulo 4 fala que resta ainda um repouso para nós. E este repouso é o sábado. E a lei agora foi colocada em nossos corações. Então você veja que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva, e inclusive muitos judeus, eles entendem que a questão do sábado se torna algo que você tem que fazer entre você e Deus. É algo pessoal, não tem a ver com... Não, é mandamento. Para com esse jargão. Isso aí é um jargão de religioso, não é mandamento. Quer dizer, se é mandamento e eu não estou obedecendo o mandamento, estou pecando. E eu tenho que morrer, porque na Bíblia diz, aquele que não guardar o sábado tem que ser morto. Não é isso que está escrito? Então para com esse jargão. Ao invés de você falar é mandamento, fala, não, eu senti no coração de guardar o sábado, porque eu tenho condições de fazer isso. Eu tenho condições de guardar o sábado. Guarda certo também. Agora, não é dizer, não, eu guardo porque é mandamento. Quando você usa essa expressão, não, porque isso agrada a Deus, porque eu me deleito, não sei o quê, você está dizendo que você está fazendo o que Deus está mandando e eu não estou fazendo, porque eu não tenho a revelação do que eu tenho que fazer. E não é questão de revelação. É uma questão de que no Novo Testamento, Paulo não colocou, e nem os discípulos, e nem ninguém, esse jugo para os gentios. E todos os pais da igreja entendiam da mesma forma. Aí vem uma religião, no século XIX, de uma apóstola, que não é profetisa, porque ela criou doutrinas de uma apóstola, da Ellen G. White, e aí todo mundo sai com cordeirinho, igual como se ela fosse Moisés. Agora a gente vai guardar. E acaba usando desse artifício, acaba usando dessa doutrina para querer subjugar as outras religiões, tipo, nós somos melhor porque nós guardamos os mandamentos do Senhor. Aí eu guardo o sábado no meu coração. Porque o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí eu já cheguei até a ouvir um judeu falar, olha, preste atenção nisso. Um judeu falando, vocês querem guardar o sábado, mas tem gente que não trabalha. Como é que vai guardar o sábado se o cara não trabalha? Não trabalha. Sábado não é de descanso para aquele que trabalhou, mas o cara não trabalha. Então você veja, até onde eu sei, no povo de Israel, eu acho que não havia desempregado, né? Todo mundo trabalhava, ainda que uns tinham mais, outros tinham poucos, mas eu não creio que havia desempregado, né? Lá, procurando emprego, entregando um currículo. É uma outra conjuntura, meu irmão. É uma outra coisa. Então você veja que o povo judeu, eles nascem e crescem dentro desta cultura. O povo judeu nasce e cresce dentro dessa conjuntura. Eles já se alinham tudo para isso. Mas o mundo em si não. É o que os apóstolos falaram, a gente vai pegar esse jugo e vai jogar para os gentios? Não, pois já receberam o Espírito. Salvos pela graça. Aí você vai querer colocar coisa nossa para eles? Não. Paulo circuncidou, por exemplo, Timóteo, mas não circuncidou Tito, que era gentil. Paulo fez voto de nazireado. Entre tantas outras coisas que fazia parte da transição. No reino milenar é outro papo. No reino milenar, o mundo todo estará sobre a égide, a proteção e debaixo de uma lei que sai de Jerusalém. Aí é fácil guardar o sábado. As nações vão guardar o sábado no reino milenar. Mas por que eles vão guardar o sábado no reino milenar? Porque o mundo todo vai ver uma só lei e uma só palavra que vai sair de Jerusalém, de Sião. Então, ai daquele que não observar isso. Então fica fácil, ali fica fácil. Né? Agora, hoje, como é que você vai fazer isso? Né? Como é que, por exemplo, eu vou ser chamado para poder pregar em um local e eu vou ter que pegar um ônibus para poder pregar a palavra? Né? Ah, não, mas você está indo fazer a obra. Pois é, mas para eu fazer a obra eu vou usar
alguém que não está fazendo a obra, que está trabalhando. E por aí vai. E Deus já sabia disso, gente. Deus tanto sabia disso, que foi o único dos 10 mandamentos que ele falou que é um sinal. Ele não falou que roubar é sinal, adulterar é sinal, não falou nada disso não. Mas este é o único que era como sinal, que foi dado para o povo de Israel no Monte Horebe, mas não foi dado aos nossos pais. E aí Paulo vai dizer que o sábado é uma sombra do 7º milênio. E que eu preciso me santificar para entrar nesse sábado em definitivo. E isso está em toda a patrística. Todos eles falam a mesmíssima coisa. Será que só a Ellen Goldwhite está certo, todo mundo está errado? Então, esse vídeo ficou longo, tá? Eu falei que ele iria ser longo mesmo, né? Então, pensa direitinho, tá? Com cuidado. Não vai ser uma pessoa que acaba julgando os outros, né? Aí você vai dizer, mas eu não julgo ninguém. Pô, mas quando você fala, não, eu guardo os mandamentos, eu tenho a revelação, você está julgando, você está dizendo que o outro não obedece a palavra e ele não tem a revelação que você teve. Isso já é um julgar. E aí Paulo fala, isso não é questão de julgar, é uma questão de coisa pessoal tua, é a sua opinião que Paulo está falando. Isso não é uma questão de revelação, isso é uma questão de opinião. Isso não é uma questão de obedecer mandamento, não. Isso é uma questão que você faz no seu íntimo. Se você quiser comer, come. Se você não quiser comer, você não come. Se você quiser guardar um dia, guarda. Se você quiser guardar outro dia, você guarda. Isso você faz pela fé, porque na verdade, se você guarda um dia ou não, ou 2, isso é para Deus. Se você come ou não, dá graças a Deus. E vamos parar de querer judaizar os outros. Último texto. Ainda em Atos 15, no versículo 24 diz: visto sabermos que alguns que saíram entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos pôr maior encargo além dessas coisas essenciais, que se abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Fica essa palavra em nome de Jesus.